Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do IMGA Podcasts. Hoje vamos falar sobre como é que os fundos PPR podem ser uma solução estratégica para quem quer começar a investir com os benefícios fiscais e começar a construir o seu futuro financeiro mais tranquilo. E para isso tenho comigo hoje o Pedro Vieira, o diretor adjunto da Direção de Investimentos aqui na IMGA e um dos responsáveis pela carteira dos fundos multiativos aqui na empresa. Olá Pedro, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Eu gostava de começar, como sempre, nós já falámos vezes sem conta sobre os PPRs, mas eu acredito que nunca é demais relembrar aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, as bases e começar logo desde o início, o que são os fundos PPR, no que consistem e, neste caso, aprofundar um bocadinho logo, ir para em que mercados é que estes fundos investem e quais são as principais diferenças em relação aos outros fundos que existem cá na IMGA. Olá Alexandre, muito obrigado pelo convite. Os fundos PPR são iguais aos outros fundos de investimento, mas têm uma vantagem adicional, que é a vantagem fiscal. Portanto, beneficiam de vantagens fiscais à entrada e à saída, mas já lá vamos. Portanto, têm as vantagens dos outros fundos de investimento, portanto, são transparentes, publicam diariamente a sua rentabilidade, o seu valor das suas unidades de participação, a sua carteira é publicada regularmente, portanto, os investidores conseguem ver em que é que está a ser investido o seu dinheiro, são supervisionados pela CMVM, os investidores conseguem mudar facilmente de perfil de investimento, os investidores conseguem inclusivamente mudar facilmente de sociedade gestora, têm liquidez diária, que é outra vantagem que os investidores têm, e para além disso têm, como eu disse, as vantagens fiscais. À entrada, portanto, no momento da subscrição, no ano da subscrição, e à saída, que pode, inclusivamente, beneficiar de uma taxa reduzida de imposto que pode chegar, inclusivamente, a 8%. Em termos de investimento, como estavas a questionar, são bastante flexíveis, depende do tipo de produto que estamos a falar, mas podem investir desde depósito a prazo, papel comercial, obrigações de governos, obrigações de empresas, ações, fundos de retorno absoluto, matérias-primas, portanto, uma panóplia de produtos de investimento bastante diversificada. Em termos de geografias, também podem ser bastante diversificados, podem investir tanto em mercados desenvolvidos como em mercados emergentes. Certo. Portanto, é uma das formas bastante seguras de investimento e de espécie de poupança a longo prazo, certo? Sim, pode ser mais defensivo ou mais agressivo, portanto há vários perfis de investimento, já vamos falar sobre isso, sei que já vamos falar sobre isso, mas sim, em termos de médio e longo prazo é das formas mais seguras de investir. Certo, e precisamente neste vertente eu queria falar sobre as perspectivas neste sentido dos investimentos e nós agora estamos numa altura bastante turbulente dos mercados e no início do ano fizemos o nosso outlook, que algumas coisas já se confirmaram, outras ainda estamos a observar como é que vai correr e neste sentido eu gostava de saber, em contexto dos fundos PPR, se conseguirias dar alguns exemplos de como é que os fundos PPR da IMGA estão posicionados, neste caso, em relação às previsões do mercado e a situação atual dos mercados e como é que este posicionamento tem alterado ao longo destes primeiros meses desde o início do ano. Sim. Sim. Nós entramos no ano efetivamente positivos, esperávamos alguma moderação do crescimento económico mundial, mas ligeiro. Portanto, isso ia traduzir-se em crescimentos dos resultados interessantes para as empresas, portanto, isso deveria suportar o mercado acionista. Em termos de inflação, esperávamos alguma moderação e isso ia levar os bancos centrais a cortar, nomeadamente na Europa, e isso tem acontecido. Esperávamos alguns estímulos fiscais, nomeadamente na China, e isso também deverá acontecer, principalmente com a situação económica que agora temos vindo a assistir, com alguma deterioração. Isso levou-nos a tomar um posicionamento mais para o risco, com um light overweight a ações e alternativos, nomeadamente a fundos de retorno absoluto. Tínhamos aqui alguma preocupação com as valorizações nas capitalizações mais elevadas nos Estados Unidos, nomeadamente nas 7 magníficas, e isso fez-nos tomar algumas posições em ETFs fatoriais, em ETFs
mais relacionados com fatores de valor, em alguns temas mais específicos, como defesa e healthcare, que nos pareceram mais atrativos, e isso funcionou relativamente bem. Depois, ao longo do primeiro trimestre, com a subida das taxas de juros na Europa, e com a aproximação da implementação, com o anúncio das tarifas, rodámos um bocadinho o portfólio para o tornar um bocadinho mais diversificado e mais defensivo, portanto aumentámos a duração. A duração é a sensibilidade da carteira às taxas de juros, que em momentos de stress costuma funcionar bem, e tem funcionado relativamente bem. E aumentámos também a exposição um bocadinho a matérias-primas, nomeadamente ao ouro, mas os mercados têm estado difíceis neste momento, e neste momento estamos a acompanhar os desenvolvimentos das tarifas de forma a ajustarmos os portfólios da melhor maneira possível. Certo. Portanto, e agora já tinhas mencionado, e dos mercados quero passar já para os perfis de risco de cada investidor, e neste caso, tendo contexto geral, que já explicaste, como é que os fundos PPR funcionam em termos de perfil de risco e, ou seja, neste caso, será que é indicado para qualquer tipo de investidor, seja ele mais conservador ou mais agressivo? Como é que, em relação aos perfis de risco? Certo. Portanto, há fundos de PPRs com diferentes perfis de risco. Isto depende da composição da carteira de investimento de cada fundo de investimento. Portanto, temos fundos mais defensivos, como é o caso do Poupança PPR, que tem um máximo de 35% em ações, portanto, para investidores mais defensivos. Depois, para investidores mais moderados, temos o investimento PPR, que pode ir até 55% em ações, e iremos ter o PPR Crescimento, que pode ir até 100% em ações. O remanescente do investimento nestes fundos é feito em obrigações, quer governamentais, quer empresariais, e também em liquidez e em fundos alternativos e em matérias-primas. É o mix destes investimentos que faz com que tenhamos aqui um perfil de investimento que seja adequado a cada um dos investidores com diferentes perfis de investimento. Portanto, temos aqui diferentes fontes de risco e de retorno que fazem com que seja adequado a uma poupança de médio e longo prazo para também diferentes perfis de investidores. Certíssimo. Pedro, e tu tinhas mencionado o PPR Crescimento e, pelo que eu sei, este é o novo fundo que a MGA tenciona lançar muito em breve e, portanto, neste sentido, eu gostava de falar um bocadinho mais em detalhe sobre este fundo. Já começaste, mas eu gostava de saber melhor o que é que distingue este fundo face aos restantes e porque, neste caso, surgiu esta necessidade de criar um novo perfil de risco na carteira da MGA. Sim, tradicionalmente o investidor português é muito conservador, portanto adequa-se muito à oferta que a MGA tem, portanto ao poupança PPR e ao investimento PPR, que são perfis mais conservadores. No entanto, a poupança para a reforma é uma poupança de médio e longo prazo, e o que temos vindo a assistir é que esse prazo tem ficado cada vez mais longo, essencialmente por três fatores. As pessoas estão cada vez mais conscientes que a poupança para a reforma é um desafio cada vez maior, porque a Segurança Social cada vez vai financiar cada vez menos a reforma, porque a esperança média de vida é cada vez maior, portanto vai haver maiores necessidades financeiras. O prazo que temos que poupar também vai ser cada vez maior, porque a idade da reforma é cada vez mais tarde. E, por outro lado, temos a literacia financeira a aumentar. Portanto, um investidor tradicionalmente conservador, com mais literacia financeira, consegue perceber que a médio e longo prazo, um mercado acionista, por exemplo, que tem riscos de oscilação no curto prazo bastante elevados, a médio e longo prazo dá retornos consistentes mais estáveis. Certo. E que, por exemplo, face ao efeito de inflação, dá um retorno real mais satisfatório no médio e longo prazo do que, por exemplo, investir em obrigações governamentais ou em investment grade ou até em depósitos a prazo ou em produtos de taxa garantida. Portanto, achamos que há aqui procura para um produto mais agressivo e que essa procura tenderá
a aumentar. Este produto vai ser essencialmente acionista, com alguma flexibilidade, portanto pode ir até 100% em ações, mas pode reduzir em períodos de stress até 50% de ações, portanto diversificando depois o resto em obrigações, liquidez e alternativos. Vai estar diversificado tanto em termos de geografias como em termos setoriais, portanto achamos que é um bom produto para a poupança de médio e longo prazo. Certo. Pedro, e o PPR é sempre acompanhado pelo tal chaval clássico de benefícios fiscais associados aos estes fundos. E neste caso, estes benefícios fiscais são idênticos para todos os fundos PPR ou existem algumas diferenças? Sim, todos os fundos PPR, aliás, todos os produtos PPR, sejam eles fundos, sejam eles seguradores, têm os mesmos benefícios. Esses benefícios podem ser à entrada, aliás, são à entrada e à saída. Portanto, a entrada é no momento da subscrição, no ano da subscrição, e esses podem, aliás, oscilam consoante a idade, correspondem a um máximo de 20% do montante da subscrição e podem ir até um máximo entre 300 e 400 euros consoante a idade do sujeito passivo. E depois, no momento do resgate, tem a ver com a taxa a que vão ser taxadas as mais-valias. E essa taxa tem a ver com, se saímos nas condições definidas por lei, essa taxa é reduzida para 8%. Nas restantes condições, depende há quanto tempo é que temos o produto. Se temos o produto até 5 anos, a taxa reduz-se para 21,5%. Se temos o produto entre 5 e 8 anos, reduz-se para 17,2%. Se temos o produto há mais de 8 anos, reduz-se para 8,6%. Portanto, há sempre aqui um benefício no momento do resgate do fundo PPR. Certo. Pedro, e por fim, eu gostava de fazer a tal pergunta mais para qualquer tipo de ouvinte que está-nos a seguir. O que é que tu dirias a alguém que ainda não tem um PPR, mas está a ponderar e sempre está à espera do tal melhor momento, o perfeito momento para começar? O melhor momento para começar é assim, como já dissemos neste podcast, o desafio para a reforma, o desafio de financiamento da nossa reforma é cada vez maior. A esperança de vida é maior, cada vez mais, e ainda bem, e o financiamento da Segurança Social é cada vez menor, portanto os estudos estão aí e é uma verdade indesmentível. Portanto, quem começar a poupar cada vez mais cedo, a poupar e a investir, conseguirá amealhar o maior montante para esse desafio futuro, que vai consumir cada vez mais recursos financeiros. Portanto, quanto mais cedo se começar, melhor. Depois há a questão do timing de mercado. Será que isto é o melhor timing de mercado? Será que não há? Tivemos um podcast com o nosso diretor de investimentos em que ele demonstrou que no médio e longo prazo o timing de mercado ou a importância do timing de mercado dilui-se face à importância da estrutura da nossa carteira de investimento. Portanto, da alocação a ações, da alocação a obrigações governamentais, a obrigações investment grade, à yield, portanto, da composição da nossa carteira de investimento. Portanto, como neste caso é uma poupança de médio e longo prazo, diria que este tema do timing se dilui. Mas para quem tem essa preocupação, há estratégias também para diluir esta preocupação. Ou seja, quem não quiser investir num pico de mercado, em vez de investir tudo num só momento, uma das estratégias que existe é fazer, por exemplo, uma poupança programada. Investir X todos os meses ou X todos os anos e dessa forma sabe que vai estar a investir ao longo do ciclo de mercado, portanto não vai estar sempre a investir nem no mínimo nem no máximo, vai estar a investir em média, na média do mercado e vai ter a média do mercado a médio e longo prazo, que é uma boa média, uma boa rentabilidade, que dará depois uma boa rentabilidade também para a reforma. Isto é facilitado hoje em dia pelo facto e os nossos fundos também permitem isso, de fazer poupanças programadas neste tipo de fundos de PPR, em que, por exemplo, se pode investir 100 ou 20 euros por mês
todos os meses e vai à conta e é investido automaticamente no fundo PPR. Certo, mas isto já são assim as soluções mais estratégicas de gestão de investimento, mas em geral o melhor momento é hoje. É agora. É hoje, certo. sim. Não só por quanto mais cedo se começar, mais se consegue amelhar, como pelo custo de oportunidade que existe. Certíssimo. Pedro, muito obrigada pela esta conversa, muito clara e prática, e nunca é demais recapitular a informação sobre os PPRs. Muito obrigada, Pedro. E se vocês quiserem saber mais sobre os fundos PPR que falámos neste podcast, podem consultar o nosso site em imga.pt ou também entrar diretamente em contacto com o nosso departamento comercial. A informação também está disponível no nosso site. Até o próximo episódio e até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.